Olá a todos, sou Moisés Ezagui e nesse programa nós vamos responder a algumas perguntas que têm sido colocadas, como de costume, porque esse é o sentido do nosso trabalho, né? E juntos a gente vai fazendo um caminho aí que eu creio que é sempre de acrescentar alguma coisa, né? Eu vou aproveitar, né? A gente tem perguntas que foram se acumulando, né? E eu vou aproveitar para ir respondendo essas perguntas. Mas vocês podem colocar todas as perguntas que quiserem, que na medida do possível, né, eu vou responder, né, ou no próximo programa, ou no Carta-Resposta, né, para a gente dar conta de tudo isso, tá ok? Então, eu vou começar aqui com o Torres, né? O Torres, ele diz o seguinte, não, olha, desculpa, está escrito Torres Isaías. Então, eu vou colocar o que ele escreveu, Torres, vírgula, não, Torres Isaías. Vou falar isso aí e tudo bem, né? Olá, Moisés. Algumas linhas de pensamento comentam sobre guerras entre o bem e o mal, especificamente no fim dos tempos e na transição planetária. Outros falam que, primeiramente, essa guerra irá ou está acontecendo no lado espiritual ou no mundo astral. Assim, a dúvida é: se quando estamos desencarnados só nos encontramos com seres da nossa frequência e observamos os menos evoluídos que nós sempre para baixo e nunca para cima, como pode o bem, ele coloca aqui entre parênteses, alta evolução, guerrear com o mal, baixa evolução, se são frequências tão discrepantes? Há de fato guerra no mundo espiritual? Gostaria que comentasse sua visão sobre esse tema. Obrigado. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem fala muito de guerra, quem gosta de guerra, somos nós, querido, nesse planeta que é um planeta, já sabemos que é primitivo. Quanto mais você enxergar, mais você vai ver, todos aqui nós incluídos, eu, todo mundo, a nossa primitividade, né? Nós direcionamos a nossa vida para uma tecnologia que, na maioria das vezes, é uma tecnologia para destruir o semelhante, né? Se você começar a assistir programas sobre a natureza, que está super lotado na TV, né, que são aquelas coisas de as pessoas fazerem aventuras e tudo mais, você vai ver que tem gente armada dando tiro em animal indefeso, tem gente pescando um peixe que fica se debatendo, né, e que não tem nem a condição de continuar a própria existência e equilibrar esse planeta, porque todos que estão aqui, na verdade, é uma constituição de equilíbrio, que nós conseguimos desequilibrar. Então, quando a gente fala entre guerras entre o bem e o mal, isso é uma história antiga que o ser humano criou, né? É uma história bem antiga. Existe sempre o super bondoso, né? E o super vilão. Eu não estou dizendo aqui que não existe uma consciência maravilhosa e estabilizadora, né? E não estou dizendo também que não existe uma consciência que se contrapõe a ele. Não estou dizendo isso, tá? Não vão falar assim, você não acredita em Deus e não acredita no diabo. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu vejo o universo como um espaço de estabilização, de harmonização, né? E que nós precisamos aprender mais sobre ele. Então, essa coisa de, por exemplo, de baixa evolução e alta evolução, aqui no planeta a situação de alta evolução, você vai falar assim, mas tem muita gente evoluída. Não, a gente gostaria que tivesse muita gente evoluída, porque nós ouvimos alguém falar sobre evolução, sobre curas, sobre milagres, e nós precisamos disso, né? Consciências evoluídas nesse planeta são muito poucas, porque nós mesmos não damos espaço para elas. Agora, consciências que você coloca aqui de baixa evolução é todo o resto. Somos nós aqui que estamos nadando e fazendo coisas que não tem nada a ver com o crescimento, com a ajuda ao próximo, com a estabilidade das coisas que existem e com a vida, um compromisso de entendimento com a vida, né? Então, é importante a gente saber
há de fato guerra no mundo espiritual? Olha, eu sinceramente não vejo essa guerra no mundo espiritual, né? Se houver alguma guerra no mundo espiritual, vai ser com aquelas consciências que realmente são muito primitivas e que tiveram falecimento físico, né? Elas podem se degladiar à vontade. Mas o universo em si, ele é uma outra história, né? Imagina, isso é uma coisa imensa, com bilhões, zilhões de planetas, né? Cada um no seu próprio processo evolutivo, que não tem nada a ver com as nossas pequenas criações e ideias parcas, né? Que a gente vai desenvolvendo à custa da nossa conveniência. Eu acho que a gente tem que parar com isso e começar a enxergar o que está à nossa volta. Nós enxergamos normalmente o passado e achamos que podemos enxergar o futuro, né? Nosso passado é o que a gente fez. É bom a gente olhar o que a gente fez. E é bom começar a usar outras medidas para, sabe, o que é certo, o que é errado. E não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Se você maltrata uma pessoa, isso é errado. Se você deseja mal para uma pessoa, é errado, né? Se você critica alguém, não importa se você aceita ou não o que a pessoa falou, isso é errado. Você não pode criticar pessoas que você não conhece, né? Se uma pessoa fizer uma coisa má, reconhecidamente má, comprovadamente má, talvez você possa emitir a sua opinião sobre aquilo. Mas a gente não pode fazer julgamentos, né? Nós não temos competência para julgar, já que nós não temos competência para saber nem quem nós somos, não é verdade? Então, querido, eu espero ter respondido a sua pergunta, né? Mas aí vem o Blair 1589. Olha a quantidade de colocações que as pessoas fazem. É interessante porque existem muitos pontos de vista, né? E a gente começa sempre a aprender, né? A gente aprende muito com isso. Eu uma vez, quando eu trabalhava com um grupo de pessoas, né? Há muito tempo atrás, para sobreviver e me formar, eu estudava muito computação, aprendi tudo quanto era linguagem de computação e acabei dando até consultoria na área, né? Fazia todos os cursos, era muito envolvido, né? E aí uma pessoa que ia dar uma aula, né, falou para mim assim, eu tinha que, na verdade eu ia dar um curso, né? E ela disse para mim assim, quando eu vou dar um curso, eu aprendo mais do que eu ensino. Eu fiquei pensando, falei, sabe o que é verdade mesmo? Porque quando você vai falar com o público, aparecem perguntas, questões, a maioria delas você tem que saber, mas tem muitas questões que são interessantes de você começar a se rever também, né? Porque a gente pensa, mas não consegue pensar em tudo, né? E a colocação aqui é do Blair 1589, ele diz assim, você poderia falar sobre reencarnação e a ressurreição? Por que Jesus na Bíblia ensina a ressurreição e a realidade é a reencarnação? Como é que é isso, por favor? Blair, as coisas, a gente coloca tantas ideias na mesa, né, que nós acabamos nos confundindo. Mas você deve perceber uma coisa, quando a gente vai falar de alguns itens, é muito complicado você dizer aquilo que você acha, concorda? Porque quando uma pessoa fala de ressurreição, ela está dizendo que você morreu e você vai voltar, né? Não é isso? Então os mortos voltarão, mas não diz como voltarão, né? Nós não podemos sair do caixão depois de ficar ali centenas de séculos, às vezes não sobrou nem osso e ressuscitar. Você concorda com isso? Então, mais ou menos eu te falei o que é ressurreição para mim, né? Eu acredito, respeito quem acredita na ressurreição, cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas a reencarnação para mim é uma coisa muito mais lógica, né? E veja, tudo que eu estou falando pode estar, as pessoas podem estar entendendo errado, ou eu posso estar até me enganando na forma de colocar, tá? Então, a única possibilidade que eu tenho é que se alguém questionar, eu posso falar de novo, né? E é importante saberem que a minha intenção é de fazer as coisas corretamente. Se eu errar, eu revejo e a gente continua juntos trabalhando. Porque
O importante é que todos nós consigamos fazer o melhor caminho juntos. Não importa a crença, não importa as ideias que a gente possa ter aprendido, e eu estou incluso nisso, tá bom? Então, para mim, a reencarnação parece uma coisa muito mais lógica, né? Até por todas as experiências que eu fui tendo, que eram experiências muito claras, muito nítidas, desde a minha infância, né? Com muito rabisco, com muita anotação, né? Com muitos porquês e, obviamente, com inúmeras dúvidas, né? E eu vou ser bem franco, porque eu fiquei buscando resposta em todos os lugares, né? Eu lia tudo, contatava pessoas que eu achava que podiam me dar algum posicionamento melhor sobre a minha dúvida, né? Isso foi sempre muito importante para mim. E se a pessoa falar tudo que você está pensando está errado, deixa eu rever aqui, porque a intenção da gente tem que ser a intenção do bem, né? A intenção de fazer um caminho cada vez mais limpo para nós mesmos, para a gente não ficar carregando mentiras, né? Nossa mochila, o que leva de coisa que não tem nada a ver, né? Porque nós vamos somando isso nessa vida e, acredito eu, em todas as vidas que a gente já teve a oportunidade de estar nesse mundo físico, né? Então, reencarnação para mim é uma coisa bem mais lógica. Reencarnação, eu tive inúmeras experiências, né? E talvez quem tenha assistido até um trabalho feito pela equipe do SEC, pela doutora Érica, onde ela fala, né, exatamente sobre isso. Então, nesse trabalho realizado pela doutora Érica, ela fala de coisas que eu já citei, porque eu sempre vim pesquisando a espiritualidade, mas é assim, eu penso que nós devemos ter as nossas próprias experiências, né? As nossas próprias experiências nos ajudam muito. Ler um livro, aprender em vídeos, assistir palestras, eu acho que acrescenta a possibilidade de questionamentos cada vez mais sadios. Mas nós temos que ter as nossas próprias experiências. Senão, quando a gente fala de reencarnação, a gente fala o que leu, né? Ou fala o que aprendeu de alguém. A gente vai terceirizando o conhecimento, quando chegar lá na frente, você não é mais nem um terceirizador, né? Já é uma sequência de terceirizações que eu não sei nem que nome eu daria. Porque você passa o conhecimento, o outro passa para o outro, passa para o outro. Então, ter a própria experiência é fundamental para a gente poder falar com segurança daquilo que a gente está entendendo, né, de todas as coisas que são apresentadas para nós. Isso, para mim, faz uma diferença, porque se eu falo de reencarnação, eu tenho que ter alguma experiência de reencarnação, eu tenho que ter visto alguma coisa, né? Eu tenho que saber exatamente o que aconteceu na minha vida anterior, o que aconteceu nas minhas vidas anteriores. Eu posso descrever, sabe, essas vidas? E aí tem vários caminhos que as pessoas usam, cada um usa o seu, né? Por conta disso, até para não falar bobagem, eu fui estudar hipnose, né? E fiz muitas experiências com hipnose, porque a gente coloca, não, você pode rever através da hipnose, você faz uma regressão. É óbvio que eu anotei tudo e chequei também em projeção astral o que acontecia. Para mim foi muito bom fazer isso, né? Foi muito bom e foi bom também rever as próprias vidas, porque depois eu posso ir num local e falar, eu estive aqui, eu sei até o que tem aqui, né? E algumas dessas experiências foram tão importantes na minha vida que me tiraram a possibilidade de fazer mais um questionamento, porque eu gosto de questionar, né? Então, para mim, Blair, espero que eu esteja pronunciando certo, tá? Blair 1589, a reencarnação é um processo real, natural, que todos nós viemos e nos dá a possibilidade de, se a gente acrescentar conhecimento esclarecedor, evoluir e aproveitar integralmente essa vida. Porque nós perdemos, cada vida que a gente vem aqui, a gente perde a vida por não ter aprendido as coisas ou por não querer aprender. Tá certo? É isso. Mas agora, no almoço em São Damião, eu falei sobre o espírito da raposa. Isso foi muito engraçado. O espírito da raposa foi uma história, né, que
Acho que todo mundo sabe que eu gosto da vida, de tudo, né? Das pessoas, dos animais, dos insetos, do que mais tiver, né? Mas eu também acho que nós devemos ficar abertos para coisas que parecem absurdas, né? Então, essa coisa do espírito da raposa foi uma experiência muito bacana na minha vida, né? E, no fim, ela resultou numa pergunta que não tem nada a ver com o espírito da raposa, que foi feita pelo meu amigo aqui, pelo Fernando Ceballos. Eu chamo de Ceballos, eu não sei, acho que é Ceballos, tá? Ele está sempre participando aqui, ele já esteve em São Damião, a gente conversou, é uma pessoa muito bacana, né? Aí ele diz o seguinte: Moisés, bom dia, qual a sua opinião sobre cremação? É um tema que me interessa e nunca perguntei a respeito. Está perguntado e eu vou responder. A cremação é uma coisa interessante, né? Porque olha só, essas experiências com a vida e com a morte, eu vou enfocando tudo, viu, Fernando? Tudo que você imaginar. Então, eu vou contar uma coisa que pode parecer macabra para as pessoas, né? Mas pelo meu intuito de pesquisador e por achar que eu devo aproveitar todos os meus segundos, tanto que você já deve ter me visto fazendo a gravação às 3 da madrugada, né? Eu vou fazendo, então eu tenho que trabalhar para eu ser melhor como consciência, né? E aí eu ficava, quando eu era mais jovem, para enxergar as coisas, porque eu via muita coisa, e diziam que tinha muitos espíritos no cemitério, eu ia para os cemitérios, né? Eu lembro que tinha em Manaus tinha um cemitério, não sei nem se ele existe agora, porque já fui andando, né, tanto que algumas coisas da minha vida ficaram para trás, mas ele deve estar lá. Era um cemitério muito grande, né? E eu vou contar o que eu ouvi, né? A pessoa falou, olha, tem uma pessoa que faleceu, que ela era muito rica, então ela fez uma sepultura muito grande, né? E nessa sepultura tem ar-condicionado, isso foi falado para mim, tá? Tem ar-condicionado, tem música, para que ela possa, né, no pós-mortem, ficar mais confortável. Isso foi uma das coisas que aconteceu. E aí eu entrei no cemitério, né, e fui andando pelo cemitério. Mas eu não via espírito nenhum, né? Sabe quando você fala, poxa, mas eu vi algumas energias, né, sabe? Alguns fogos fatos que aconteciam muito esporadicamente, né? Mas eu não via espírito nenhum. Algumas vezes eu vi consciências perambulando, mas não pareciam ser pessoas que tinham morrido. Estou falando dessa experiência, né? Pareciam pessoas que estavam visitando um parente morrido, que tinha morrido, né? Eu ficava olhando aquilo, fiquei andando um monte em tudo quanto era cemitério. Em Parelheiros tinha um cemitério, eu ficava lá observando, e muitas vezes eu fui à noite em cemitérios, né? Eu sei que é meio macabro para as pessoas, mas como pesquisador e querendo trazer alguma coisa de felicidade para nós mesmos, talvez eu não, e por enxergar, não tenha esse medo, né? Aí eu ficava lá parado, né? E olhando para ver se aquelas histórias, né, da pessoa ficar na sepultura, o morto sentado sobre o... E não via mesmo. E eu pensei comigo, até falei num programa de rádio que assustou um monte de gente, né, porque a pessoa contou que ela era casada, o marido tinha morrido há 6 meses, né? Isso foi até numa rádio em Itatiba, e ela falou, meu marido morreu, né, e eu vou visitá-lo na sepultura. Aí eu conversando com ela, a gente estava conversando de forma muito aberta, né? Falei, olha, querida, você não precisa ir até a sepultura dele, porque ele não está na sepultura. Ela falou, não. Eu falei, não, ele está na sua casa. Quando eu falei isso, a pessoa se assustou muito, né? E falou, ai meu Deus, ele não pode estar aqui. Eu falei, não, querida, mas ele vai fazer as coisas que ele fazia antes, né?
é isso que vai acontecer. Se a consciência é mais primitiva, você vai até sentir a presença dela. Se ela for um pouco menos densa, talvez ela vá no local, mas ela não cause muito nenhuma sensação, nenhuma percepção. E se ela for evoluída, ela nem vai estar ali, né? Mas, como eu creio que é muito importante a gente entender o processo, você enterrar uma pessoa, né? Ou cremá-la, eu que penso, tá, Fernando? Eu gostaria de ser cremado. Gostaria de ser cremado para devolver para a terra tudo que ela me deu, né? Não dentro de um caixão, né? Eu não acho que para mim isso, tá? Isso para mim não tem muito sentido, né? Você fazer isso. Então você vai ser enterrado, depois cremado, vai embora, né? Deixa espaço para tudo. E eu também não pretendo mais voltar aqui. Então, né? Tudo que eu puder fazer de melhor por todos nós, eu vou fazer com toda a energia do meu coração, né? E vou ser um juiz severo comigo mesmo, porque se eu errar, eu vou me rever, sabe? Vou consertar, vou fazer aquilo que a gente tem que fazer do bem, né? Nós precisamos de pessoas do bem nesse mundo, né? Precisamos parar de nos enganar. Como eu creio que a gente aprende tudo errado, nós passamos a maior parte do tempo nos enganando. Então, a cremação para mim é um bom caminho para que você dissolva o seu corpo físico, dissolva o duplo etérico, porque ele desliga imediatamente, e liberte o seu espírito. Porque quando você fica enterrado, uns 3, 4 dias, você ainda fica naquela coisa com o seu veículo físico, onde o duplo etérico ainda continua, né, nessa tentativa, né, e nessa cola, que eu acho que para mim é uma perda de tempo, né? Então, vamos em frente. E eu espero estar respondendo aqui, né? Vamos ver se eu consigo responder tudo, porque aí a Ana Lu Ribeiro diz uma coisa para mim. Eu vou falar isso para você, Ana Lu. Respeitosamente, acho que você deveria descansar, é preciso repor as energias. Não, café não é bebida mais indicada. Abraços e sucesso. Ana Lu, cada um de nós é diferente. O que você está falando, eu te agradeço pela forma carinhosa que você falou, né? Mas cada um de nós é diferente. Você vai falar, mas você toma café. Realmente o café que eu tomo é um café aguado, né? Mas eu tomo outras coisas também que eu gosto. Eu gosto de chá, né? Quando as pessoas me veem tomando café, normalmente acham que o café é super preto. Não, o café que eu tomo é bem ralinho, né? Até o pessoal no próprio SEC fala isso. Com Moisés você faz café ralo, porque é isso, né? Eu acho que o café, até um ponto ele faz bem, mas qualquer coisa em excesso não faz bem, né? Então, para repor as energias, cada um de nós tem o seu tempo, né? Então, eu explico isso no curso de projeção astral, e para quem for assistir o curso agora, o primeiro dia é só sobre chakras, as pessoas vão entender como é que nós funcionamos, né? Vão entender como é que é o nosso nível de evolução e a necessidade que a gente tem na nossa relação com o corpo físico pela velocidade da circulação das energias. Então, quando eu digo realmente eu durmo 2 horas, né? Mas só que eu acordo super disposto, na verdade eu não durmo, eu fico fazendo uma atividade assistencial para não perder o meu tempo, né? E agradeço muito por isso, viu, Ana Lu? Agradeço todos os dias. Quem conviver comigo vai descobrir que tudo que eu puder fazer, né, para ser melhor, e tudo que eu puder fazer para ajudar o meu próximo, eu vou fazer. Se eu não fizer, é porque eu não tenho condições de verdade. Existe alguma limitação que não me permite fazer isso. Mas eu creio que aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, nós precisamos realizar, né? Então, é isso, Ana Lu. Agora, vamos à próxima questão colocada. Aí, essa coisa que foi colocada aqui é muito legal, porque as pessoas acham que você precisa ter uma determinada idade para fazer projeção astral, né? E a Vitória, Vitória, estou respondendo a sua questão aqui, né? Ela diz assim, meu nome é Vitória,
Uma curiosidade, que é uma curiosidade que ela tem tenho 16 anos e eu posso fazer projeção astral? Eu entendi que você colocou isso como uma pergunta, tá? Olha, Vitória, a minha primeira foi com 7 anos de idade, entendeu? Então, quer dizer, toda vez que você estiver numa condição de percepção do ambiente, né, uma situação de saúde e tudo, você pode fazer projeção astral, porque ela não tem contraindicação, né? Eu penso que a única contraindicação são os medos que são colocados para a gente, né? Ou a restrição quando você conta para alguém e a pessoa fica assustada, né? Não é verdade? Se você não tiver quem te explique, quem fala, não, vem aqui, vamos fazer, eu vou te mostrar como funciona de uma forma sincera, correta, íntegra, você vai fazer um caminho maravilhoso, sabe? E chegar em pontos muito avançados. Tem uma turma jovem no SEC, né, que eles têm buscado, e você vê que o comportamento da pessoa vai ficando cada vez muito melhor, sabe? Com relação à vida mesmo, né? A gente tem que cuidar, e esse cuidado que a gente tem com a gente, ele tem que ser multidimensional. Tanto você cuida o melhor possível do seu corpo físico, na medida que você consegue, né, para ter continuidade, como da sua consciência, do entendimento da vida, do universo simbólico, do esforço que a gente faz para aprender as coisas. Isso é importante. E eu vejo que o pessoal mais jovem do SEC tem feito esse esforço, né? Eles se aplicam, trabalham, sabe? Eles tentam entender como é que eu saio dessa fria, né? Nascer, né, Vitória, e morrer é um processo que nós aprendemos de uma forma não muito clara, né? O nascimento, ele é a possibilidade de você fazer muita coisa, o nascimento no corpo físico, né? E a morte é outra possibilidade. Se você entender bem a tua vida, através da multidimensionalidade, o teu caminho fica sempre muito mais claro, né? Eu aproveitei e tenho feito isso através de projeções astrais lúcidas, e eu agradeço imensamente pelo fato disso ter me colocado à disposição muita coisa, né? Muita coisa que eu nunca aprenderia em livros. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala daquilo que a gente aprendeu, né? E você pode aprender diretamente ou indiretamente. Diretamente é quando você tem experiências espirituais reais, não mistificadas, né? E indiretamente quando a gente ouve as experiências ou aprende através da experiência dos outros, né? Eu prefiro aprender por mim mesmo, mas utilizar todo o material que está à minha volta, porque eu leio, gosto de ler, gosto de ver palestras, eu gosto de tudo. Mas tem que estar aberto. E questionar tudo isso, ver se encaixa com aquilo que você tem trabalhado e buscado, né? Então, faça projeções astrais, assista ao nosso trabalho, né? E estamos aqui, tá bom? Aí, agora, o mais engraçado aqui é a Cacau Teixeira. Cacau Teixeira, você é de onde, Cacau Teixeira? Você só pode ser do norte ou do nordeste, porque você é uma pessoa tão em paz e do bem que contagia a calma a qualquer filho de Deus. Gosto muito dessa sua tranquilidade e simplicidade. Mas eu estou lendo tudo isso porque ela diz assim, uma tapioca com manteiga iria muito bem. Eu acho que eu tenho um vídeo até que já foi, não sei se foi lançado, se vai ser lançado, em que eu estou comendo tapioca, né? Eu vou explicar, Cacau, para você o seguinte, quando eu era garoto, aí o pessoal do norte e nordeste vai achar o máximo. O meu café da manhã, a minha mãe fazia tapioca com manteiga, pupunha, que muitos devem conhecer, que é uma fruta do norte e do nordeste, você cozinha aquela fruta, né? E aí eu era criança, comia com sal, e tucumã, né? Que era descascado e você comia as lasquinhas de tucumã. Então o café da manhã, além de ser café com leite, tinha tapioca, pupunha e tucumã, né? Eu já estou achando que isso foi sensacional, sabe? Eu acho uma pena que quando você é muito criança, você não tem a percepção da maravilha que você está vivendo, né? Só quando você já tem mais idade, você fala, nossa, isso era tão bacana, eu não aproveitei tudo que deveria aproveitar. Mas eu lembro que eu comia com grande satisfação
porque minha mãe era muito animada, sabe? E ela vinha com a tapioca toda feliz, e a tapioca virava uma tapioca feliz para mim. Aí era pupunha virava... Era uma coisa engraçada. Ela comia com prazer, né? E falava disso. Então, isso que você está falando da tapioca, você já está sabendo um pouquinho do que eu fazia antes, né? E hoje ainda como tapioca, né? É isso. Olha, tem uma pessoa que colocou uma coisa aqui que eu vou colocar num vídeo, tá? O vídeo vai ser sobre o assunto, que é por que você nunca falou sobre a transição planetária. Poderia falar sobre isso no Carta-Resposta? Esse é o assunto mais falado hoje pelos espiritualistas. Carla, eu vou fazer, você vai ver um vídeo sobre a transição planetária, né? O que eu penso sobre isso, né? E aí eu vou dar essa resposta, tá ok? Então, vamos lá. Agora essa aqui é mais interessante, porque eu acho que vai ser uma boa ideia eu falar sobre ela, porque eu falo nos meus cursos, né? Principalmente no curso de imposição de mãos avançado, né? E tem duas perguntas. Uma é, acender velas em casa é bom? Isso é colocado pelo Eduardo, né? Então, olha, Eduardo, depende sempre do sentido daquilo que você faz. Depende muito do que nós somos, daquilo que nós pensamos, tá? É importante as pessoas saberem isso, para elas não fazerem as coisas de qualquer jeito, né? Então, se você acende uma vela para pedir alguma coisa, se você está num estado de carência, acendendo a vela ou não, você vai estar acompanhado por consciências que estão ali querendo que você faça alguma atividade, entendeu? E você pode criar uma dependência. Se você acende uma vela para criar uma relação com a luz, é diferente. Mas não se engane, ninguém deve se enganar. Não, mas eu faço isso para criar uma relação com a luz. Para que a gente faça essa relação, nós precisamos de muito tempo, de muito trabalho. Não dá para você fazer isso decretando dentro de você, agora eu sou uma pessoa do bem e vou acender a vela porque eu sou do bem. Não funciona desse jeito. Tudo aquilo que está dentro da gente, consciente e inconscientemente, aparecem. Não tem muito que a gente se enganar. Se você tem raiva, tem mágoa, sabe? E aí de repente você vai fazer uma atividade, você não pensa que a raiva e a mágoa foram embora, elas estão ali dentro. Você só não está vendo. Por isso que eu digo, é importante a gente fazer um caminho de crescimento interno para poder fazer as coisas numa interação direta com o que a gente faz e uma comunicação absolutamente limpa, né? Você vê que não é muito fácil. Então, agradecer alguma coisa, você precisa agradecer com o sentimento, não com a emoção. Quando a gente agradece com a emoção, a gente chora com a emoção, chora com as nossas carências. Quando você agradece com o sentimento, você pode até chorar, mas o sentido é outro. Você está trabalhando com outras energias. Você está vendo as energias do universo, entendeu? É outro tipo de gratidão. Com certeza, qualquer consciência que esteja presente no ambiente vai ver a diferença imediatamente. E se você estiver diante de uma pessoa que de repente ela chora, e ela chorar com sentimento, você vai ver que é outra história, né? Para que a gente não confunda emoção e sentimento e o que resulta disso. Uma ação com sentimento pode parecer uma ação emocional e não vai ser, né? Então, acender velas em casa é bom se você estiver bem, tá? Com agradecimento, na relação com as energias. A gente tem que aprender a se relacionar com tudo que tem nesse planeta. Fogo, água, terra, plantas, animais, insetos, pessoas, tudo é energia. Aí a gente vai poder conseguir fazer mais coisas na nossa vida, né? Daí vem a outra questão que é colocada pelo Eduardo mesmo, tá? Você fez uma e já fez outra. Defumar é bom?
Olha, os hindus costumam fazer aquele incenso, né? E tem incensos que são mais de odor, mais gostoso, e tem aqueles que são um pouquinho mais fedorentos, né? Às vezes a gente não percebe a diferença. Olha, se você puder perceber o que acontece no mundo espiritual quando você acende um incenso, né? Isso depende muito do que a gente acredita, do que a gente é, e como eu falei para você do acender velas, do nosso nível de evolução. Porque acender um incenso vai depender do teu nível e vai depender da qualidade do incenso, né? Do odor, da forma que ele foi feito, né? Então, quando a gente pega um incenso feito no Oriente, né? Ele é diferente. Você pega um sem cor, né, que é aquele incenso japonês, ele é diferente. Nós temos que saber isso. Aí você pega um incenso nosso, se ele for bem trabalhado, ele vai proporcionar uma diferença. Há muito tempo atrás, eu vou em todos os lugares e eu ia na Ordem Rosa Cruz, né? Aí na Ordem Rosa Cruz eu comprava o incenso de rosa musgosa. Só que olha só, o incenso era feito de uma forma muito bonita. Ele vinha numa caixinha, que eu acredito que não exista mais, porque eu comprei há pouco tempo, entendeu? A caixa, ele era todo colocado certinho, né? Ele tinha uma forma mais ou menos triangular, né? E vinha com um celofane, ele vinha muito bem embalado. Só que o cheiro, o odor do incenso era maravilhoso, né? Então, quando você fala de um incenso desses, ele perfuma o ambiente, né? A fumaça dele na dimensão espiritual, ela preenche todo o ambiente. Os espíritos que não são muito legais, eles têm que cair fora porque eles ficam muito incomodados, né? O odor funciona muito no mundo espiritual e principalmente a fumaça embaça tudo, né? Você não consegue enxergar direito. Estou falando isso pelas experiências de projeção astral, né? Pela pesquisa que eu faço, que é importantíssimo você conhecer isso, né? Então, na verdade, é a mesma coisa que eu falei para você né, da outra questão, né? Depende de quais são as suas intenções, seu nível espiritual, a qualidade, né, do material, né? Isso é importante. E lá vamos nós. Tem vários relatos aqui interessantes, né? E tem uma coisa que foi colocada aqui, deixa eu só achar, porque eu achei que a pessoa colocou um questionamento, né? Que vê, olha, deixa eu ler antes. Olha, ela diz o seguinte, ela acompanha o trabalho, obrigado, viu, Marta, por você acompanhar o trabalho. Moisés, quando ouço sobre toque, parece-me que há só um aspecto, na higiene, por exemplo, mas conheço uma pessoa que tem com portas, luzes, quando tem algum recado para fazer, tem que ser mesmo como quer. Marta, o toque, ele tem uma gama imensa de coisas. Como psicanalista, obviamente que eu convivo com as dificuldades humanas com a melhor intenção possível de que elas saiam disso. O toque, ele tem níveis, né? E, aliás, isso é interessante eu pegar, porque eu estava conversando sobre isso ontem com o pessoal, que a gente estava conversando e eles perguntaram, né? Como é que é esse negócio do toque? O toque pode ser qualquer, sabe, são tantos itens que você vai falar, como? Não é só higiene, não. A higiene é um exemplo, né? Simetria é outro exemplo, né? Mas tem pessoas que qualquer coisa que você faça, ela observa a um nível e interpreta do jeito dela que pode causar uma dificuldade para ela. Você fala, mas como? Você imagina uma pessoa que está sentada e ela começa a virar o pé para o lado direito. E você não sabe o que isso representa para a pessoa que tem toque. Pode representar um monte de coisa. E de repente esse movimento para ela é que essa pessoa não é uma boa pessoa. Então ela vai ficar observando o pé de todo mundo. Porque ela criou essa ideia, né? Uma pessoa se olhando no espelho, mano,
ela sempre via coisas que ela não gostava de ver. Ela deixou de olhar no espelho. Você fala, mas isso é toque? Virou um toque. Uma pessoa mexeu numa lata do lixo, depois ela não conseguia mais mexer em lata de lixo. Se alguém falasse, você pode jogar esse lixo ali? Ela entrava numa angústia. Você fala, mas isso é toque? É toque. Você vai criando recursos defensivos para te evitar ao máximo qualquer problema. Então, quando você coloca aqui com portas, aí a pessoa, você não fecha a porta, deixa a porta entreaberta e a pessoa vai lá, ela tem que fechar a porta, né? Se não fechar, ela entra em angústia. Você fala, mas por quê? Não tem nada demais, né? A porta não está batendo, não tem vento, não tem nenhuma ameaça, não tem nada. Sim, mas é o que significa para ela, não é a realidade da vida. O toque não está ligado à realidade objetiva, ele está ligado a uma realidade subjetiva que ninguém vê. Por isso que é necessário a gente tirar, né, esse nó que está incomodando a gente. E tem tanta coisa sobre toque que eu vou fazer ainda, na medida do possível, um trabalho citando só os casos de toque, que eu acho que tem alguns que são muito engraçados, né? E até pacientes meus reconheceram isso. Depois que a pessoa se livra, ela fala, eu não sei porque que eu fazia isso. Mas, olha, é o processo nosso, né? São coisas que aconteceram na nossa vida e que viraram essa mina de efeito retardado, que vai explodir lá na frente. Aí temos que ir lá na mina, né, desarmá-la, e aí você vai enxergar a coisa de forma diferente, né? Entendeu? Tem coisas muito simples no toque, mas que incomodam muito, né? Para uma pessoa, ela fala, poxa, eu nem acredito que isso está acontecendo, né? Mas é isso. Deixa eu continuar aqui. Aí a pessoa fala assim, mas por favor, conte mais histórias da sua mãe, que era clarividente. Precisamos ouvir sobre essa relação. É verdade, né, Eduardo? Eduardo Moure, né? Olha, Eduardo, a minha vida com a minha mãe foi uma coisa maravilhosa, porque ela me deu exemplos muito bons de papéis muito bem definidos, sabe? Então, eu não via isso na época, não, já estou falando, quando eu era garoto e adolescente, mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo uma coisa maravilhosa, ou seja, ela tinha o papel de mãe, ela era mãe, ela não misturava. Ela tinha o papel de esposa, ela era esposa, entendeu? Ela tinha o papel de mulher, ela era mulher. Então, a minha relação com ela ficava sempre muito clara, né? Você imagina você viver com uma pessoa toda confusa, cheia de bolos emocionais, a tua vida vai dando um repeteco infeliz, né? Vai acontecendo de qualquer jeito. A gente só precisa enxergar. Agora, você imagina ter a felicidade, eu agradeço isso todo o tempo, de alguém que quando conversa com você e você fala, ô mãe, a senhora é minha grande amiga. Ela fala, não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Aí você fala, nossa, que coisa, né? Até você entender que você tem uma mãe. Você acabei de entender, tem uma mãe, de verdade, sabe? Ela se posiciona como uma mãe. Ela assumiu esse papel. Então, é óbvio que depois, na continuidade da vida com ela, a minha relação ficou cada vez muito mais sedimentada, muito mais próxima. E eu ficava realmente aproveitando cada instante, né, de toda essa relação. Com muita riqueza, sabe? Um posicionamento com relação a tudo que acontecia. E eu sei também que essa relação dela comigo, para os meus irmãos, não aconteceu. Porque a pessoa só pode dar para você o que você é. Então, ela era muito espiritualista, né? Mas com quem ela poderia conversar e se abrir mais? Comigo, né? Porque eu era isso também, que eu sou e que todos já sabem, né? Um pesquisador, um buscador, uma pessoa que se interessa pelos outros, pela vida, tanto que a minha profissão é ser psicanalista, né? E daí você tem que fazer o caminho dos meandros emocionais das pessoas para ajudá-las.
Porque muitas vezes você não pode nem falar para a pessoa alguma coisa, porque aquilo não vai ser uma boa ideia. Você tem que esperar um tempo, e o tempo de cada um, né? O tempo emocional de cada um, para você poder chegar, às vezes é mais próximo, mais distante, né? Mas é importante que a gente entenda isso. E essa forma de ela se comunicar comigo, para mim foi uma dádiva, né? E sei que também tem histórias de reencarnação e tudo mais. Mas eu vou falar algumas coisas que são bem interessantes dela, né? Porque no fim eu fui aprendendo muita coisa, né? Muita coisa. E quando você ouve de uma pessoa algo que acontece, é diferente de você ouvir uma história que você tem que inferir que acontece, né? Na verdade, você tem que criar o resultado dentro de você. Então as coisas que ela falava eram com um tempo maior, né? Clarividências que eu fiz, algumas foram 45 anos depois de acontecer, 40 e poucos anos, né? Agora, clarividências que ela fez aconteceram há mais tempo. Ela foi embora e estão acontecendo comigo, entendeu? Você imagina isso. Imagina a capacidade que a pessoa tem de, estando num corpo físico, dizer uma coisa que vai acontecer 10 anos depois que ela morreu. E ela dizer isso, né? Você fala, nossa, mas como ela consegue? Não, você precisa evoluir. A evolução liberta a gente. Eu não tenho dúvidas com relação a isso quando se refere a mim, por tudo que eu tenho vivido, pelas experiências que eu faço e algumas que eu vou colocar ainda ao público, né? Eu só fico torcendo para que eu não faça alguma coisa que, né, possa causar uma situação difícil para mim, né? E eu não consiga fazer. Mas aí 10 anos depois, uma coisa que a pessoa disse, depois de ela já ter ido embora, acontece com você. Aí você fala, nossa, estou vendo aqui na minha frente exatamente o que foi falado. E eu não fui induzido, porque o que aconteceu não era uma coisa que eu alimentava dentro de mim. Uma coisa totalmente diversa, entendeu? E quando a pessoa diz a data que vai acontecer algo, né? Isso muda totalmente a tua visão da pessoa, né? Por isso que eu disse que eu talvez não tenha... Eu sinto isso, estou aproveitando agora cada vez mais, que foi o que ela falou também, né? Mas na época que ela estava aqui, eu não aproveitei tudo que eu deveria ter aproveitado, apesar de me esforçar muito. Mas a nossa competência para assimilar e digerir as coisas, ela nem sempre nos oferece tudo, né? É o fim da picada isso, né? Aí por isso que eu falo, socorro! Eu tenho que ficar mais atento, muito mais atento, não só com relação ao aprendizado que eu tive, mas com relação às pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes você tem uma pessoa que está te ajudando bravamente e você nem vê. Aí o que você faz? Você fala mal dela, você critica, não é assim? Você nem sabe por que ela está fazendo aquilo. E eu vejo isso até nas coisas que aparecem aqui. Eu leio a maioria das coisas que são colocadas no carta-resposta, né? Nos meus vídeos, eu pego um tempo só para fazer isso, que eu acho que é importante, né? Você tem que estar em contato com as pessoas. Mas tem pessoas que vão criticar, né? Você tem, assim, 200 positivos e uma pessoa coloca um negativo. Tá certo, cada um enxerga do jeito que é, né? A pessoa às vezes não aceita, não gosta. É assim que é a vida. A gente não pode querer que todo mundo seja igual, né? E não pode querer que também todo mundo siga um caminho de revisão, esclarecimento, né? Que essa eu acho que é uma coisa difícil. Você quebrar as coisas que você aprendeu, né? Você aprende uma coisa e você não questiona mais aquilo passa a ser verdade, acabou, né? Se te apresentarem uma coisa mística, é muito mais fácil de você digerir, entendeu? Porque não exige o nosso esforço, né?
Quando exige o nosso esforço, já era, é trabalho, né? E o ser humano está muito pendente a não realizar esforço e nem trabalho. Bom, deixa eu ver aqui o mais nós temos. Opa! Bom, tem umas brincadeiras colocadas aqui que são engraçadas, né? Porque a pessoa assistiu o vídeo que eu fiz às 3 da manhã, né? Depois desse eu já fiz mais vídeos. Na verdade, como eu fico gravando sempre, né? Eu nem me importo muito onde eu estou, isso aí eu vou gravando. E aí, né, a pessoa coloca aqui, Moisés, seu nome é trabalho, sobrenome hora extra, abraço, saudade. É a Claudete que colocou isso aqui, né? Claudete, é que isso não é trabalho para mim, entendeu? As pessoas acham que quando você faz alguma coisa que você gosta, que é trabalho. Eu, sinceramente, nunca entendi isso como trabalho, apesar de, nossa, como você trabalha, grande trabalho que você fez, mas eu não estou trabalhando. Eu acho que trabalho não é uma palavra adequada para você fazer o que você gosta, né? E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu gosto de atender as pessoas, né? Então isso não é trabalho. Para mim é muito bom você poder, nesse momento, usufruir de algo que você não tem, né? A possibilidade de se relacionar com as pessoas e aprender mais, porque cada pessoa que está perto de você é algo que você não tem. É um aprendizado que você não tem, né? Eu sei que talvez não seja muito fácil de entender isso, mas quando uma pessoa conta alguma coisa dela, ela está te trazendo algo que é muito particular, né? Você fala, nossa, mas existe isso, né? Puxa, mas que bom que aconteceu isso, sabe? Dentro de você a coisa pode ecoar de uma forma cada vez mais ampla, né? Então, o trabalho é você, do meu ponto de vista, é fazer algo que você não gosta, né? Aí é trabalhoso fazer algo que a gente não gosta, não aceita, né? Então, quando você gosta... Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. O curso de projeção astral vai ser com chakras, projeção astral e clarividência. No dia dos chakras, vai ser um dia em que eu vou apresentar coisas que são... Algumas coisas as pessoas já sabem, mas outras coisas as pessoas não sabem porque estão vinculadas ao processo da projeção astral, né? E eu acho que vai ser bem interessante fazer este curso pelo fato de, na conversa que eu tenho tido com as pessoas que estão me ajudando, né, em tudo que elas falam, nossa, mas isso é uma coisa que você acha que você deve colocar. Eu acho que nesse momento da minha vida eu posso já falar muito mais coisas antes que eu vá embora e não possa falar nada, né? E eu fiz muitas experiências com projeção astral em todos os níveis, com nível de lucidez sempre muito alto, né? Com a lucidez e o tempo de projeção também fora do que é o comum se fazer, que eu sou agradecido por isso, a todo instante eu agradeço. Ou seja, as primeiras projeções astrais que uma pessoa tem são de segundos e ela acha que foi um negócio fantástico. Agora, se você tiver projeções astrais com total controle do veículo astral, você pode ficar horas ou dias. E eu fui fazendo todas essas experiências e continuo fazendo, porque essa é a minha vida, né? Você vai descobrindo que o universo não tem, né? E aí, ainda mais quando você começa a rever com muita clareza pelas experiências que você realiza, coisas que parecem impossíveis, que a nossa tecnologia está batendo cabeça ainda, né? E você fala, nossa, agora isso aí é muito simples de fazer. As coisas do universo são simples, o que é difícil é a nossa ignorância, né? Então nós temos que crescer. Então vamos ter aí no curso de projeção astral agora chakras, projeção astral e clarividência, né? E a gente juntos vai fazer um caminho de aprendizado, né? Onde nós vamos conversar muito, fazer muitos exercícios, muitas técnicas, muito relacionamento, aprendizado da parte também
do relacionamento que a gente tem, não só na vida física, mas espiritual. Isso vai ser importante, você vai ver que a gente vai mais longe com isso, tá? Então, acompanhe o trabalho, acompanhe também o trabalho que a gente tem feito, né? Nas quartas e quintas-feiras, né? Nós temos feito um trabalho que aparece no site, né? No www.centrodeestudos.org. Assim, nós temos várias frentes de trabalho, muitas frentes de trabalho, o pessoal se esforça muito, nós temos lá o Mosteiro São Damião, que nós estamos trabalhando muito. Essa hora eu estou falando aqui, tem gente trabalhando lá, e não é, são voluntários, são pessoas que querem cuidar de si mesmo, né? É assim que funciona a vida, cada um de nós tem que pegar o melhor que conseguir de si próprio e melhorar ainda mais, né? Para construir coisas não só para a gente, mas para todos que estão à nossa volta. Então, é um trabalho que, se você acompanhar e participar, você vai primeiro se encontrar com você mesmo, né? Porque o que a gente conversa é assim, olha, tudo bem, queremos evoluir, então vamos começar por nos rever, né? Quem eu sou? Né? Para a gente parar de se auto-enganar, de achar que raiva é normal, que mágoa é normal, que ser melhor que o outro é normal, né? Que competição leva a gente a algum lugar. Eu vou colocando essas coisas, né, nos vídeos, sabe, no sentido da vida que a gente faz todo ano, né? E nas várias coisas que são colocadas no YouTube, mas que, se você assistir, assiste uma vez, depois assiste de novo, para ver o que você entendeu. Eu tenho uma coisa que eu falo para as pessoas, que elas acham que foi excesso, mas aquele filme Horizonte Perdido eu assisti 18 vezes, porque cada vez que eu assistia eu enxergava mais uma coisa, né? E é como nós somos repetidores para aprender, agora com a mente mais aberta eu aprendo mais rápido, mas a gente tem que, você lê um livro, lê de novo agora, rabiscando ele para ver o que você assimilou, né? Essa é a nossa vida, e essa vida tem que ser aproveitada ao máximo. Se eu nunca falei nada de importante, eu falo agora. Aproveite a sua vida ao máximo, porque você consegue fazer tudo o que você quiser. Eu agradeço a você por tudo e até o nosso próximo programa.